No programa de hoje, vamos conversar com o escritor, também engenheiro, que tem uma visão fantástica sobre economia e política. Aqui conosco, Eduardo Moreira. Seja bem-vindo ao nosso Espaço Cidadão. Olá, Robson. Eu que agradeço o convite. Saúdo a todos e todas que estão nos assistindo. Prazer tê-lo conosco. E hoje vamos conversar um pouquinho sobre a situação do Brasil do ponto de vista da economia, da política, a visão que você tem em relação a tudo isso, né? E os principais fatores que têm causado essa situação, inclusive da volta da fome, né? Escandalosa volta da fome no nosso país. Então, eu peço que você inicie, Eduardo, com a sua visão geral em relação a esse quadro econômico e político que a gente tem vivido no Brasil. Tá ótimo. E até são quadros que estão diretamente interligados, né? Isso, se Primeiro, cruzam fazendo uma totalmente. fotografia, uma fotografia do que a gente está vivendo hoje, o Brasil está vivendo um caos econômico. E um caos econômico comparado também com o que está vivendo o resto do mundo. Porque existe um argumento de que, poxa, mas a gente viveu a pandemia e o mundo inteiro está assim, o mundo inteiro está com inflação, o mundo inteiro teve uma queda no crescimento de suas economias, o mundo inteiro teve desemprego. E é verdade, o mundo inteiro passou por um solavanco, mas o Brasil ele está muito pior do que todo o resto do mundo. E é muito importante a gente dizer isso. Então, quando você pega, por exemplo, a inflação que está acontecendo no Brasil, a gente está tendo uma inflação no Brasil que só perde para a da Turquia e para a da Venezuela. E é a Logo maior do mundo para quem, inteiro. né? Logo para a É. Venezuela, que ironia, não é? E aí, aqui no Brasil, essa inflação, que é uma média, quando você considera a inflação de alimentos, ela é muito mais alta ainda. Então, o mundo está vivendo um período inflacionário, porque as cadeias de suprimento das empresas, porque o dólar subiu e as commodities são impactadas, tudo isso é verdade, mas a inflação no Brasil está muito mais alta do que no resto do mundo todo. E com um agravante que é o seguinte, a gente é o segundo maior produtor de alimentos do mundo. A gente não precisava ter toda essa inflação, a gente não Pois é, precisava é ter isso que eu toda ia essa até lhe escassez. perguntar, né? Como é que a gente pode explicar, né, o Brasil, com a posição que tem no mundo de ser um grande produtor de alimentos, ter pessoas passando fome e com escassez de alimentos dentro do país? Maior produtor e exportador de carne vermelha do mundo, segundo maior de frango, maior de soja, segundo maior de milho, quarto maior de feijão, maior de açúcar, maior de café, maior de suco de laranja e fome, né? Fome aqui no Brasil. Por quê? Porque a gente tem todo um mercado que voltado para exportação. E, além de tudo, quando exporta tudo isso, nem imposto paga, porque as exportações são isentas desse imposto. Contrata muito pouca gente, porque no campo a maior parte dos empregos são gerados pela agricultura familiar, essa que está cada vez mais massacrada, que teve seus programas destruídos, programas como o PAA, por exemplo, que é o Programa de Aquisição de Alimentos, o PRONAR, que é o Programa de Financiamento, PRONAF, perdão, da agricultura familiar. Então, inflação caótico, desemprego também muito alto, e mesmo com essa pequena diminuição dos níveis de desemprego agora, quando a gente olha os tipos de emprego que estão sendo criados, são empregos na informalidade, empregos temporários, empregos que subutilizam a capacidade das pessoas. Então, você vê, por exemplo, um, um técnico super bem formado, um engenheiro, uma advogada, trabalhando, dirigindo um aplicativo. Nada contra dirigir um aplicativo, mas eu acho que as pessoas que gastaram um bom pedaço da sua vida se dedicando a um ofício que poderiam fazer e beneficiar a todos, subutilizar esses talentos e esses conhecimentos é algo que faz com que todos nós percamos, né? Então, na parte de emprego, a gente também está assim. Na parte de crescimento, o Brasil, no relatório que o FMI apresentou agora, menos de um mês atrás, ele faz as previsões de crescimento para o ano que vem. E de todos os países,
o que tem menor previsão de crescimento é o Brasil. Guedes, outro dia, fez uma mentira descarada. Ele falou que a gente foi o que menos caiu. Não é verdade, a gente foi o que mais caiu. O PIB brasileiro em dólares caiu 30% no ano passado. 4% foi em real, porque o real passou a valer nada, a moeda que mais desvalorizou no mundo. Então, o PIB brasileiro caiu 30% em dólares no ano passado. Nesse ano, deve crescer ali um pouco abaixo de 5%, sendo que a média do mundo para esse ano é 5,9%. A média da América Latina é 6,3%. A média das economias avançadas, que são as que menos crescem, que já são maduras, é 5,2%. Ou seja, o Brasil vai crescer menos que todo mundo. E no ano que vem, que os países voltam a crescer muito, Índia, por exemplo, está previsto crescer 8,5% ano que vem. Os Estados Unidos ali entre 6 e 7, China também entre 7 e 8, e a previsão de crescimento do Brasil é de 1,5% pelo FMI. Aqui no Brasil já diminuíram essa previsão, a menor do mundo. Então, é importante a gente entender que os dados, e esses dados não são da esquerda ou da direita, daqui, são os dados das instituições mais acreditadas do mundo e dados verificados até por instituições que são geridas pelo Estado, né? Como o IBGE. Os dados e os fatos não têm posição política, né? Eles são o que são, né? É E como uma pedra que ali está, não é de esquerda nem de direita, é a realidade, né? Esses aqui, sim. Você até poderia dizer o seguinte, uma pesquisa feita pela TVT. Aí o cara vai dizer, mas será que essa pesquisa... A gente está falando de dados escolhidos pelo FMI, pelo OCDE, pelo IBGE, né? Se o IBGE tiver algum tipo de viés hoje em dia, seria pró-governo, né? Porque o governo tem aquela pressão toda que tem colocado no IPEA, no IBGE e etc. Mas, enfim, então a situação é horrorosa. E a gente pergunta, mas, poxa, mas por que isso está acontecendo? Né? Por que a gente está vivendo essa fome toda? Aí a gente volta para o começo da pandemia. No começo da pandemia, eu fui muito assim, enfático, nos primeiros meses, falando o seguinte, olha só, a gente vai viver uma situação onde o desemprego vai cada vez mais aumentar, porque ele está escondido pela metodologia que calcula desemprego. Muita gente que não está procurando emprego porque está se protegendo da pandemia, quando voltar não vai encontrar e vai entrar na categoria de desemprego. 2, a gente tinha que agora, mais do que nunca, entrar com tudo num programa de reforma agrária e fortalecimento do pequeno agricultor, porque se a gente não fizer isso, a gente vai viver a fome no Brasil e vai viver um caos de alimentos. Também, né? Então, falei isso no primeiro mês da pandemia, lá em março, abril de 2020. Né? Falei que na volta os que iam demonstrar lucros absurdamente altos seriam os bancos, está acontecendo também. Então, tudo era previsível, né? Tudo era muito previsível. E lembrando também, Eduardo, que isso. antes da pandemia, né, pouco antes da pandemia iniciar, nós já tínhamos dados ruins da economia no Brasil. Tanto é que o presidente da República utilizou um humorista, né, para fugir de dar satisfação à imprensa, né? Já tem esse outro componente que vale a pena a gente destacar, né? E aí a gente entrou num período onde quem passou a dar as cartas no país foi o Centrão, né? Um período onde a gente, na verdade, tem um presidente que fica ali se divertindo macabramente no seu cargo e usando todas as oportunidades que tem para benefício da família, para enriquecimento da família, para enfim, fazer negócios. Enquanto isso, quem verdadeiramente manda no Brasil é um primeiro-ministro, né, o presidente da Câmara, que é o líder mais fisiológico que esse país já teve. Não só comparável, mas possivelmente até pior do que Eduardo Cunha. Né? Só que com o problema seguinte, Eduardo Cunha, pelo menos ele e Dilma eram oposição. Né? Agora, ele não. Ele ali respaldado e impulsionado pelo louco perverso Bolsonaro. Então, Lira dando as cartas no toma lá da cá, a gente passa a ter esse orçamento secreto que toma proporções gigantes, passa a cacifar as piores figuras que a gente tem no nosso Congresso, os deputados e deputadas desses partidos
PP, PL, Como o Valdemar da Costa Neto, né, Patriota, do próprio Republicanos. Centrão, né, ao Isso, qual é isso aí. Bolsonaro vai se filiar, né, e com detalhe, né, que foi uma das grandes figuras do próprio mensalão, né, e hoje, mensalão, diante do orçamento secreto, me parece que é uma fichinha bem pequenininha, né? O orçamento secreto foi uma maneira de legalizar, né, a compra de apoio e inflacionar, né? Legalizar e inflacionar, porque subiu o preço para... Quem não se lembra, aquele deputado que mandou para a cidadezinha da mãe 140 milhões de reais, né, para uma obrinha lá na cidade. Nada contra a obra em cidades pequenas que são necessárias, mas como é que é escolhido isso? Qual o princípio republicano, né? Republicano, a palavra república vem de coisa, que é res, né? Pública. Então, a coisa é pública, a coisa é de todos. Não é da cidadezinha da mãe do deputado que tem 140 milhões, enquanto a comunidade das aldeias dos nossos irmãos originários não tem 200 mil para comprar comida e cesta básica. Então, a gente ainda armou outra bomba, e essa ainda vai estourar no ano que vem, que é o seguinte: esses que são os piores deputados e deputadas vão ter reforçado sua base eleitoral. Eles vão ter ali feito o postinho de saúde, recapeado a estrada, pintado ali as faixas na rua e etc., colocado ali uns novos aparelhos de exercício na praça e vão se reeleger. E a turma que lutou contra o desmando de Bolsonaro, etc., que não teve emenda nenhuma, que, enfim, viveu esse caos lutando contra o desmonte, possivelmente não vai se reeleger. Então, provavelmente, a gente vai ter um parlamento pior ainda do que a gente tinha. E isso foi comprado com essas emendas secretas. E lembrando que parte desse parlamento, né, praticamente a metade, foi eleita afinadíssima com o próprio presidente da República. Tem um perfil, inclusive, muito semelhante ao de Jair Bolsonaro. Né? E aí a gente tem uma economia na mão de literalmente, um representante do mercado financeiro, alguém que passou a vida inteira na frente de um terminal ali de Bloomberg, né, que é aquele terminal de operadores de ações, comprando e vendendo, querendo ganhar dinheiro em cima dos outros. E foi para o Ministério da Economia, e nem o terminal ele tirou ele levou com ele o terminal. Simbolicamente, isso é muito forte. Ele se vê qualquer foto dele, ele está sentado ali, enfim, todo o ambiente em volta é um ambiente de operador de bolsa. Ele está ali operando, ele está ali junto com os amigos dele, vendo como é que dá para ganhar mais dinheiro, com conta em paraíso fiscal, entendeu? E ganhando dinheiro nessa conta em paraíso fiscal, porque o dólar não para de se valorizar em relação ao real. Então, assim, a gente está vivendo uma ópera do absurdo, né? A gente está vivendo uma história que é onde a realidade supera a ficção, É no incrível. pior sentido possível, né? Eduardo, nós temos observado no Brasil um processo muito forte de desindustrialização, né? Nós sabemos, quando se observa, quando se lê livros e artigos no mundo inteiro, muitas vezes, quando vai se referir a países desenvolvidos, nem usa a palavra país desenvolvido, muitas vezes se usa países industrializados, e aí se usa a palavra países subdesenvolvidos como um contraponto, como oposto a países industrializados. E no caso do Brasil, a gente observa uma contramão, e ao passo em que cada vez mais matérias-primas são exportadas, né? E produtos como da agricultura, que a gente falou no início da entrevista, né? Estão indo, às vezes, até mais para fora do Brasil do que para dentro, tendo o povo, a nossa nação, com fome. Você diria, como alguns, ou pensa diferente, de que isso é um processo de volta à colônia, aos períodos do que nós tivemos de colônia, no que hoje se chama Brasil? Nesses 500 anos, a gente teve muito pouco tempo, muito mesmo. Se fosse um livro, né, de 100 páginas, a gente tem ali, no máximo, 5, 6 páginas, em que a gente tentou fazer alguma coisa para deixar de ser colônia, né? Porque no resto do tempo
E mesmo nessas 5, 6 páginas, ali é uma mistura, não é uma fuga da situação de colônia. E, novamente, eu vou puxar o mundo e falar de Brasil. O mundo vive, sim, um processo de não de desindustrialização, mas um processo onde a indústria ela perde participação no processo todo de geração de riqueza e o setor de serviços ganha participação. Só que no Brasil, o que aconteceu foi um processo de desindustrialização muito mais agudo do que no resto do mundo e um processo de atraso tecnológico brutal, por 2 motivos. Primeiro, porque a gente foi ficando cada vez menos capaz em termos de pesquisas, investimentos em universidades, bolsas Ciência, para iniciação científica, tecnologia ciência e e tecnologia. inovação, né? Isso, é o famoso CIT, né? CIT. Ito. Essa área no Brasil foi destruída, e isso tem um impacto enorme em produtividade, tem um impacto enorme na capacidade da sua indústria de ser competitiva, até dos seus serviços ser competitivo. O dólar subiu muito em relação ao real, então a tecnologia, que também é uma commodity quase hoje em dia, dolarizada, aquele terminal da Bloomberg que eu falei que o Paulo Guedes tem, aquilo ali custa mais ou menos $2.000, não importa onde você está no mundo. Então, se você está no Brasil, aquele negócio custa mais de 11 mil reais por mês. Né? Então, é o seguinte, se você está com o dólar a 5,5, pouquíssimas pessoas podem ter aquilo na frente, te dar todas as informações do mundo, você pode fazer um monte de conta, comparar, juntar com Excel. Agora, se você está num país onde a taxa de câmbio é 3, aquilo custa 6 mil reais. Tem muito mais gente que vai poder ter aquilo, muito mais gente podendo ter aquilo pode ajudar mais na tomada de decisões, a gente fica mais produtivo. Estou dando um exemplo com uma coisa específica, só para mostrar como um dólar mais alto e não investimento em ciência e tecnologia faz a gente ficar atrasado. E aí o que acontece? Com um dólar mais alto também, e a gente disposto a vender tudo que a gente tem aqui do Estado, a turma que é de fora vem aqui e começa a tomar conta de todas as nossas empresas estratégicas, né? Seja através de participações acionárias, seja sendo dono da empresa inteira. Então, por exemplo, hoje você pega a Petrobras, eu vi esse dado outro dia, fiquei assustado, da participação acionária, não do controle, né, mas do total, incluindo o controle, mas de todas as ações da Petrobras, você sabe qual é a maior fatia da pizza? Investidores estrangeiros. Então, hoje a Petrobras ela é uma empresa cuja maior fatia é de investidores estrangeiros. Ela é uma empresa, eu vou botar entre aspas, estrangeira. Controlada pelo Estado brasileiro, mas uma empresa estrangeira. A grande maioria do lucro vai para fora do Brasil, às custas dessa extração do bolso da população brasileira, né? Porque isso é uma extração isso aí, é uma coisa que é de todos. Do bolso do brasileiro, porque se pagar no Brasil entre 7 e 8 reais, como se observa em alguns estados no Brasil, o litro do combustível, é um absurdo sem tamanho. E esse dinheiro, as custas de nós sermos sugados, vai para fora do Brasil. Só que é pior do que isso. Por que é pior do que isso? Você poderia dizer o seguinte, Eduardo, não, mas calma aí, você está tirando dinheiro vendendo a 7, 8, mas esse lucro vai todo para a Petrobras e esse lucro da Petrobras é dividido para o Brasil inteiro. Só que o que acontece? A Petrobras, a gasolina está tão cara aqui porque todo o óleo que ela está explorando e produzindo, ela não está refinando para vender aqui no Brasil, ela está explorando o óleo bruto lá para fora, porque ganha mais dinheiro fazendo isso. Quando ela vende o óleo bruto lá para fora, número um, ela não paga imposto nenhum. Ela não paga imposto. Então, nem esse recolhimento de imposto que a gente tem que voltar para o país tem. Aí diz, não, paga sim, porque a Petrobras ela paga não sei quantos bilhões em impostos. Aí você vai ver, sabe o que ela está chamando de imposto? Ela está chamando o IPI, o ICMS, mas isso quem paga não é a Petrobras, somos nós. Ela só recolhe, mas quem paga somos nós. Isso é o imposto do consumidor, não é da empresa. A empresa ela não paga, porque é exportação, entendeu? Então, o que acontece? A gente tem uma empresa grande como essa, que poderia estar
sendo a matriz energética que amortece esses choques e permite que a gente tenha competitividade com o resto do mundo, que recolhe impostos que são redistribuídos para o Brasil inteiro e que estrategicamente pensa o país para os próximos anos. Ela não faz nada disso. Ela não faz nada disso. Entendeu? Então, a gente está... E aí, voltando à sua pergunta inicial, aí a gente vira esse cara que exporta óleo bruto, exporta soja, exporta carne e virou o quê? Mais um ciclo. Então, a gente tinha lá o quando ciclo para o tudo isso Brasil. não falta para o povo brasileiro que pode pagar, paga muito caro, né? Mas aí a gente está falando de um percentual ínfimo da população brasileira que Exato, pode pagar lamentável. R$ 100 o quilo da picanha. Enquanto Exato. o rico paga R$ 100 o quilo da picanha, o pobre pega os R$ 100 que ele recebeu de auxílio e escolhe se vai comprar o gás ou se vai comprar o macarrão. Porque os dois juntos não dá. O Quando no dinheiro não dá para o máximo, gás e para o macarrão. quando no máximo pé Entendeu? de galinha, né? Como a gente tem visto, né? É isso aí. E aí você fazia a comparação, não é, Eduardo, em relação a essa questão, né, das fases que nós passamos, né? Do pau-brasil que Daí se a fez gente isso, né? Depois o ouro que foi para pau-brasil, fora, depois né? ouro, café, açúcar. A gente vai Borracha, tendo os né? ciclos, né? E aí agora estamos vendo o ciclo da soja. Como se a gente for pegar o livro de história lá na frente, vai ter lá mais um ciclo. Né? O Brasil vendo o ciclo da soja. Enquanto o mundo estava fazendo microchip, enquanto o mundo estava, enfim, pensando em tecnologias super avançadas de transmissão de dados, de Wi-Fi, de 5G, o Brasil estava comprando tudo isso de fora, enriquecendo os outros países e contribuindo para o mundo, liberando as suas riquezas para serem saqueadas. E veja a importância do tal chip, como você falou, né? Que hoje a produção de carros no Brasil está praticamente parada em várias áreas por causa do chip que vem de fora, né? É. Algo escandaloso. Agora, eu pediria que explicasse um pouquinho para o nosso internauta, o telespectador, Eduardo, você como conhecedor da área, por que é que dólar sobe e desce tanto e de onde vem essa obrigação de que praticamente tudo no Brasil se dolarize, né? Por que é que a gente tem que ser submetido? O que é que nos obriga a ser submetido a essa dolarização da economia, digamos assim? A explicação é a seguinte: primeiro, por que dólar sobe e cai? Quando o Brasil está uma economia promissora, interessante, tem muitos negócios para serem feitos aqui, tem um público consumidor grande, enfim, quando o país é economicamente dinâmico, as pessoas do mundo inteiro querem trazer o seu dinheiro para estar aqui, investindo numa empresa, investindo no negócio, vendendo seus produtos, etc. Só que trazer o dinheiro para o Brasil significa que você tem que ter real. Então, você pega o dólar, que é a moeda meio que o mundo inteiro tem como referência, e você tem que transformar dólar em real. Como é que você transforma dólar em real? Você vende dólares e compra real. Quando tem muita gente querendo comprar o real e muita gente querendo vender o dólar para comprar o real, o preço do real sobe, o preço do dólar cai. É igual muita gente querendo comprar tomate na feira e não tem tomate para todo mundo. O preço do tomate vai subir. Se tiver muita gente querendo comprar real, o preço do real vai subir. Então, toda vez que existe um interesse muito grande pelo Brasil, ou seja, o dinheiro vindo para o Brasil, o dólar cai e o real sobe. Quando tem muita gente querendo tirar dinheiro do Brasil, aí é muita gente querendo vender real para poder comprar dólar. E quando você vende uma coisa, ela cai de preço. E quando você compra outra, ela sobe. Então, o dólar sobe e o real cai. Então, é por isso que o dólar sobe quando a economia do Brasil fica pior, o dólar cai quando a economia do Brasil fica melhor. Por que as coisas são tão ligadas ao dólar? O Brasil, quando ele tem cada vez mais a sua economia voltada para exportar, né, e principalmente uma incapacidade de substituir exportações por produtos locais, nacionais, E produzir peças, você falou dentro de casa, né? semicondutores, etc., você, enfim, fica dependente de qual vai ser a taxa de câmbio para você ver que lá o microchip custa US$ 100. Então, antes custava R$ 300, agora custa 600. E aí não tem como, porque se o carro vai usar o microchip, se
a máquina de café lá usa um circuitozinho elétrico que também foi comprado de fora e a fábrica que fazia aqui fechou, você vai ter que pagar pela cotação do dólar do dia. E aí toda essa cadeia é impactada. É aquela história, né? Por exemplo, a gente se orgulha, o nosso estado do Rio Grande do Norte, por exemplo, o meu estado, é que é o maior exportador do melão do mundo, né? Do Brasil. E aí, em detalhe, né? A gente manda para fora um caminhão de melão, mas compra um iPhone, né? Nessa balança comercial, né? O Brasil, por causa do dólar e da valorização desse produto que vem de fora, a gente acaba saindo perdendo, né? Apesar do faturamento que a gente tem com o que a gente manda para fora, não é isso? Isso aí, é isso aí. E um outro detalhe, ainda para fechar essa questão do dólar, Eduardo, por que é que, por exemplo, mesmo quando há outros fatores que não têm uma relação direta com o Brasil, a gente também tem essa variação do preço do dólar e tem que ser submetido a ela. Por exemplo, estourou uma bomba lá no Golfo Pérsico, lá do outro lado do mundo, aconteceu algum problema sério, algum problema grave, aí daqui a pouco o dólar subiu, a gente acaba pagando essa conta muito alta também, não é? Ou seja, teoricamente, uma coisa não tem nada a ver com a outra. O Brasil não tem nada a ver com o Oriente Médio, teoricamente. Mas, na prática, o que a gente observa é, é, é essa explosão do dólar e a gente paga esse preço caro também. Também temos que nos submeter a esse tipo de coisa, alguma forma de reverter isso. Quanto mais você... E aí uma palavra que as pessoas usam muito, né? E perde até o significado dela, quanto mais você é autossuficiente, ou seja, você tem as cadeias produtivas ou dentro do seu país, ou a possibilidade, né, de internalizar processos, menos você é sujeito a choques externos. Que os choques externos vão impactar todos os países, eles vão. A gente vive um mundo onde as fronteiras econômicas e de comércio foram caindo, né, ou foram sendo permeadas, e hoje em dia é claro que algo que acontece na China, na Europa, nos Estados Unidos, em grandes economias, e impactam alguma cadeia, né, isso acaba no efeito dominó, impactando o mundo inteiro também. Agora, como isso pode ser rapidamente substituído, né, e amortecido pela capacidade local do país, é o que faz o país ser mais resiliente ou não. Então, vou dar um exemplo extremo. A China é um país que está saindo mais rápido e que vai voar depois da pandemia. Por quê? Porque ela tem mercado consumidor, ela tem a produção dos produtos e as commodities que ela talvez não tivesse todas, ela fez o mundo inteiro que produz commodities ficar dependente dela, porque botou todo mundo para vender para ela e se parar de vender para ela, as fazendas, as empresas que extraem essas commodities quebram. Então, ela conseguiu ter as commodities, o mercado consumidor e as empresas para produzir dentro de casa. Ela consegue internalizar. Ela não tem tudo internalizado, mas ela consegue, necessitando, internalizar. E aí ela vai voar agora depois da crise, né? Não tenho dúvidas disso. Eduardo, já caminhando para finalizar nossa entrevista, eu gostaria de lhe ouvir, né, sobre possíveis saídas para essa situação que o Brasil está vivendo hoje, de fome, de desemprego, de desindustrialização, né, de atraso em relação à questão da ciência, tecnologia e inovação. Então, fala um pouco para a gente, digamos assim, quais seriam, na sua avaliação, os três principais pontos que são fundamentais para a gente começar a sair dessa situação que a gente vive hoje? Para começar a gente sair dessa situação, a gente tem que fazer quem está vivendo na miséria sair da miséria. Então, a gente tem que ter um programa de renda básica, né? Tem que ser um programa muito mais amplo do que o que existe hoje, tem que ser um programa muito mais bem estruturado e tem que ser um programa que faça o dinheiro chegar nessas pessoas e dessas pessoas ele entrar na economia formal, na economia que, enfim, emprega as pessoas corretamente, na economia que supre aqueles bens que são parte das cadeias essenciais para um país digno. Então, eu acho, por exemplo, que a gente tinha que ter um programa como se fosse um auxílio emergencial, só que mais amplo, né? E atendendo assim de uma maneira universal, e que esse dinheiro caísse para as pessoas, por exemplo, num cartão de débito que só pudesse ser usado em comércio, venda, etc., que estivesse todo registrado com os seus
empregados registrados e que vendessem ou produtos de alimentos, medicamentos, produtos de educação, enfim, combustível, coisas que são da necessidade dessas pessoas. Aí você faz o seguinte, você joga bilhões na economia, esses bilhões vão cair 100% na formalidade, você vai fazer com que as pessoas sejam empregadas recebendo todos os seus direitos, com ali o mínimo de salário garantido, bancando suas aposentadorias, o Estado recolhendo esse dinheiro que ele recolhe, podendo realimentar essas políticas e a economia toda funcionando. É a primeira coisa que eu faria. A segunda coisa. A segunda coisa que eu faria seria traçar um plano, né, estrutural e de crescimento que pudesse ter um horizonte de 3, 5 e 10 anos. Porque a iniciativa privada só investe quando ela consegue ver como vai ser o país daqui a 2 anos, daqui a 5 anos. Quando você tem um monte de dúvida em relação a, poxa, o que vai ser do país daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, e você tem um título do governo que para 5 anos ele te garante que você vai ganhar 80% de rendimento, as pessoas não sabem disso. Se você investir na LTN, na letra do Tesouro Nacional, que vence em 5 anos, você vai ter uma rentabilidade de 80% sem fazer nada, só de juros. Você acha que alguém vai abrir um negócio nesse país? Ninguém vai abrir negócio nenhum, entendeu? Então é isso, você pegar e dar essa segurança de que o país tem um plano para poder crescer, para as pessoas poderem voltar a investir, e aí o Estado entrar muito pesado naqueles setores que são base, ou seja, na agricultura familiar, nas micro e pequenas empresas que hoje são esquecidas e fecham centenas de milhares e empregam um percentual grande das pessoas, mas no Brasil são responsáveis por um pedacinho pequeno do PIB. 99% das empresas do Brasil são micro e pequenas, mas empregam 30% das pessoas só. Por quê? Não, do PIB também, né? Por quê? Porque, enfim, não tem nenhum tipo de apoio do governo. E, no final, ficam dependendo das empresas maiores, né? 30% do PIB, não é de empregar pessoas. Empregar pessoas é um pouco mais, mas também é pequeno, né? É completamente desproporcional. Então, eu teria esse foco e na agricultura familiar eu iria com tudo, porque eu acho que a agricultura familiar é essencial para o nosso país para resolver o nosso problema que mais urge, que é o problema da fome. Sem dúvida. E por último, Eduardo, o estilo de, se a gente pensar do ponto de vista do cidadão individualmente, o estilo de vida, de alguma maneira, ele pode interferir nessa mudança que o Brasil precisa, se a gente falar na microeconomia. Com certeza, né? O coletivo é a soma dos indivíduos, né? Então, esse estilo de vida pode fazer toda a diferença. Agora, uma mudança de estilo de vida é algo que é também até cultural, né? Então, é uma coisa da gente, enfim, voltar a entender a cultura como um dos pilares mais importantes que a gente tem do desenvolvimento. A gente está destruindo a nossa cultura, né? Então, mas com certeza, o estilo de vida faz total diferença no resultado final. Muito bem. Bom, eu quero agradecer a participação do Eduardo Moreira, escritor, engenheiro, né? Tem uma visão fantástica sobre a economia no Brasil e no mundo. Agradeço a sua participação no Espaço Cidadão, seja sempre bem-vindo. E eu deixo um momento final para as suas despedidas, onde inclusive você pode sugerir aos nossos internautas e telespectadores algum vídeo seu, algum livro, algum trabalho que você desenvolve para as pessoas que querem se aprofundar nesses assuntos que a gente discutiu hoje. Legal. Não, eu queria só deixar um abraço para todo mundo, dizer que é muito importante que desde hoje a gente se envolva no processo eleitoral do ano que vem e assim, faça o que for preciso para eleger não só o novo presidente da República num campo progressista, preocupado com o social e querendo mudar essa lógica tão cruel que a gente tem, mas também deputados e deputadas. A gente tem que se envolver nas eleições do parlamento, porque não adianta nada ter um parlamento todo na mão de enfim, bandidos, né? Se a gente quer ter um país melhor. E queria indicar, acabei de lançar um livro, né? Recebi ontem ele pela primeira vez, nem anunciei ainda, chama-se Travessia, né? Então, que conta as histórias que eu vi, ouvi e vivi nas temporadas
que morei nos acampamentos do MST, nas aldeias indígenas, em quilombos, e que falam muito sobre a economia do Brasil, sobre as relações sociais que existem, sobre as ameaças que existem para essas pessoas que vivem no Brasil profundo e sofrem os efeitos da miséria. Travessia é o nome do livro. Fica aqui a dica. Onde é que pode adquirir? Acho que quase todos os sites na internet quase todos os têm a sites, venda, né? tá? Bacana. Muito obrigado, Eduardo Moreira, pela participação no Espaço Cidadão. Um abraço. Um abraço.